Há 4.000 anos atrás, o Egito já era uma sociedade estabelecida havia mais de 1.500 anos, sendo nessa época um dos impérios mais poderosos e ricos de seu tempo, e estava no auge de seu esplendor. A sua arte e cultura, bem como a sua religião, pareciam que duraria para sempre. Mas uma coisa aconteceu. Um faraó, um descendente do deus Horus, assume o trono e impõe ideias tidas como herege para os seus súditos. E esse faraó se chama Akhenaton, da 18ª dinastia. Nesse vídeo iremos voltar no tempo e conhecer mais sobre esse personagem misterioso e controverso, e veremos o porquê e como ele impactou tanto na sociedade egípcia. Akhenaton foi um faraó da 18ª dinastia no chamado Novo Reino, e esse nome foi colocado por ele mesmo significando algo como aquele que louva Atum, ou de grande utilidade para Atum, indicando a sua conversão ao culto do deus chamado Atum, representado pelo disco solar. Mas antes dessa conversão, quando assumiu o trono, ele era conhecido como Amenhotep IV, e era filho de Amenhotep III, e marido da bem conhecida rainha Nefertiti, e também pai de Tutankhamon. Durante 5 anos, reinou como Amenhotep IV, durante os quais ele seguiu as políticas de seu pai e as tradições religiosas tradicionais. No entanto, em seu 5º ano de reinado, ele passou por uma dramática transformação religiosa, mudando a sua devoção do culto de Amon para o de Atum, e pelos 12 anos seguintes, tornou-se famoso, ou infame, como o rei herege, que aboliu os ritos religiosos tradicionais do Egito e instituiu a primeira religião estatal monoteísta conhecida no mundo, e segundo alguns, o próprio monoteísmo. Seu reinado é também conhecido como período Amarna, porque ele mudou a capital do Egito, de Tebas, para uma que ele fundou, Akhetaton, que passou a ser conhecida posteriormente como Amarna. O período Amarna é a era mais controversa da história egípcia, uma que tem sido escrita, estudada e debatida há muitos anos. Amenhotep IV pode ter sido o corregente de seu pai, Amenhotep III, e é sabido que o disco solar, conhecido como Atum, é uma representação exibida em uma série de inscrições desse período do reinado do pai de Akhenaton. A divindade Atum não era nova no governo de Akhenaton, e antes de sua conversão, era simplesmente outro culto entre os muitos outros no Antigo Egito. Note-se que o sentido de culto naquela época não tinha o mesmo significado da era atual. Os deuses e as práticas dos vários cultos egípcios representavam todos a mesma finalidade: a eterna harmonia e equilíbrio. Amenhotep III governava uma terra cujo sacerdócio, centrado no deus Amon, vinha crescendo constantemente em poder há séculos. Quando Amenhotep IV chegou ao poder, os sacerdotes de Amon estavam em pé de igualdade com a casa real em riqueza e influência, e nessa época, com exceção ao culto de Ra e Osíris, o culto a Amon era mais difundido do que de qualquer outro deus no Egito Antigo. Mas as circunstâncias por trás do crescimento de seu culto certamente apontam para que ele tenha sido disseminado como uma forma de propaganda política e não religiosa. Na época de Amenhotep IV, os sacerdotes do culto de Amon possuíam mais terras do que a coroa. No 5º ano de seu reinado, Amenhotep IV proibiu essa antiga religião nativa e proclamou-se a encarnação viva de uma única divindade toda-poderosa conhecida como Atum. E no seu 9º ano, ele havia fechado todos os templos e suprimido as práticas religiosas. A historiadora Barbara Watterson escreve em seu livro, Os Egípcios. No 9º ano de seu reinado, Akhenaton havia proscrito os antigos deuses do Egito e ordenado que seus templos fossem fechados, um assunto muito sério, pois essas instituições desempenhavam um papel importante na vida econômica e social do país. A perseguição religiosa era nova para os egípcios, que sempre adoraram muitas divindades e estavam sempre prontos para adicionar novos deuses ao panteão. O atonismo, no entanto, era uma religião muito exclusiva, confinada à família real, com o rei como único mediador entre o homem e o deus. Essa maré de mudanças impostas por Amenhotep IV afogou o Egito numa época turbulenta,
sendo que o novo faraó muda a sede do poder, onde tradicionalmente ficava em Tebas, para uma que ele fundou do zero, Akhetaton. Ele muda seu nome para Akhenaton e intensifica as reformas religiosas. Vendo esse quadro geral, não é por menos que ele acabasse sendo desprezado como rei herege por alguns escritores posteriores, enquanto admirado como um defensor do monoteísmo por outros. Alguns historiadores veem com bons olhos as reformas de Akhenaton como uma primeira instância do monoteísmo. Mas essas reformas não foram de todo benéficas para o povo do Egito na época. As divindades antigas do Egito, no entanto, haviam encorajado a paz, a harmonia e o desenvolvimento de uma das maiores culturas antigas que o mundo já conheceu, tanto que para eles, a conformidade e aprovação dos deuses era o que tornava o reino forte e próspero. O politeísmo dos antigos egípcios encorajava uma visão de mundo onde a paz e o equilíbrio eram enfatizados e a tolerância religiosa não era considerada um problema. Uma característica de qualquer sistema de crenças monoteístas, no entanto, é que ele encoraja a crença de que, para que ele esteja certo, outros sistemas devem necessariamente estar errados. Essa insistência em ser o único árbitro da verdade suprema leva à intolerância de outras crenças e à sua supressão, e foi o que aconteceu no Egito sobre Akhenaton. Os nomes dos deuses foram riscados em monumentos em todo o Egito, os templos foram fechados e as antigas práticas proibidas, e os sacerdotes de Amon, os que tiveram o tempo e os recursos necessários, esconderam estátuas e textos sagrados dos guardas do palácio que foram enviados para destruí-los. Akhenaton nomeou novos sacerdotes ou simplesmente forçou os sacerdotes de Amon ao serviço de seu novo monoteísmo. O famoso egiptólogo Zahi Hawass, em seu livro O Rei Dourado, diz o seguinte: datando até esse ponto no reinado de Akhenaton, houve uma campanha para extirpar o nome dos outros deuses além de Aton, especialmente Amon, dos monumentos do Egito. Isso foi feito com violência. Hieróglifos foram brutalmente cortados das paredes de templos e túmulos. Isso provavelmente foi realizado, pelo menos em parte, por iconoclastas analfabetos, presumivelmente seguindo as ordens de seu rei. Akhenaton realizou uma revolução religiosa como nunca antes tinha sido vista no Egito. Era costume no Antigo Egito o faraó ser considerado como um servo dos deuses e também como sendo um semideus de uma linhagem divina, normalmente a do deus Horus. Mas ninguém antes de Akhenaton havia se proclamado um deus real encarnado. Como um deus, ele parece ter sentido que os assuntos de Estado estão abaixo de sua posição divina, e simplesmente parou de cuidar de suas responsabilidades como governante. E um dos muitos resultados negativos das reformas religiosas de Akhenaton foi a negligência da política externa. A partir de documentos e cartas da época, sabe-se que outras nações anteriormente aliadas escreveram inúmeras vezes pedindo ajuda ao Egito em vários assuntos, e que a maioria desses pedidos foi ignorada pelo rei divinizado. O Egito era uma nação rica e próspera na época, e vinha crescendo constantemente em influência desde antes do reinado da rainha Hatshepsut. Hatshepsut e seus sucessores, como Tutmés III, empregaram uma abordagem equilibrada de diplomacia e ação militar no trato com nações estrangeiras, mas Akhenaton optou simplesmente por ignorar em grande parte o que acontecia além das fronteiras do Egito, e ao que parece, a maioria das coisas fora de seu palácio em Akhetaton. Um dos exemplos dessa inépcia política é a relação que havia entre a corte egípcia e o rei de Byblos, Ribiada, que era um dos aliados mais leais do Egito, e enviou mais de 50 cartas a Akhenaton pedindo ajuda para combater Abdi-Ashirta, rei de Amurru, que estava conquistando cada vez mais terras do reino de Byblos. Mas o faraó se recusou a ajudar, perdendo um grande aliado na região do Levante. Também o rei de Mitanni, Tushirata, que também tinha sido um aliado próximo do Egito, queixou-se de que Amenhotep III lhe havia enviado estátuas de ouro, enquanto Akhenaton só enviou estátuas banhadas de ouro. Essa negligência do faraó fica bem evidenciada nas famosas cartas de Amarna, que são correspondências encontradas nas ruínas da cidade de Amarna, contendo em várias delas pedidos de apoio a Akhenaton,
e sempre as ignorou, mostrando que o regime era voltado para dentro das fronteiras e para as reformas religiosas do faraó monoteísta. Deve-se notar, no entanto, que este é um ponto muito debatido entre os estudiosos, assim como todo o período Amarna do governo de Akhenaton. Para Akhenaton, a vida em seu palácio em Akhetaton parece ter sido a sua principal preocupação. A cidade foi construída do zero no meio do Egito, voltado para o leste, e precisamente posicionado para receber os raios do sol da manhã em direção aos templos e portas. A cidade era disposta paralelamente ao Nilo, sendo limitadas por estelas esculpidas nas falésias que circundavam o local. No centro da cidade, Akhenaton construiu um palácio de recepção formal, onde ele poderia se encontrar com oficiais e dignitários estrangeiros. Os palácios em que ele e sua família viviam ficavam ao norte, e uma estrada levava da residência real até o palácio da recepção. Ao contrário das imagens de outras dinastias da história egípcia, a arte do período Amarna retrata a família real com pescoços e braços alongados e pernas torneadas. Alguns estudiosos teorizaram que talvez o rei sofresse de um distúrbio genético chamado Síndrome de Marfan, o que explicaria essas representações dele e de sua família como tão magros e aparentemente de proporções estranhas. Uma razão muito mais provável para esse estilo de arte, no entanto, são as crenças religiosas do faraó. O Aton era visto como o único deus verdadeiro que comandava todos os seres vivos. A representação de Aton era feita com um disco solar cujos raios terminavam em mãos, tocando e acariciando aqueles na Terra. Talvez, então, o alongamento das figuras nessas imagens fosse para mostrar uma forma de transformação da forma humana quando tocado pelo poder de Aton. A famosa estela de Akhenaton, representando a família real, mostra os raios de Aton tocando todos eles, e curiosamente cada um deles, até mesmo Nefertiti, são representados com o mesmo formato físico alongado que o faraó. Considerar essas imagens como representações realistas da família real, afligida por alguma desordem genética, parece ser um erro, pois não haveria razão para Nefertiti compartilhar da suposta desordem do rei. A representação então poderia ilustrar Akhenaton e Nefertiti como aqueles que haviam sido transformados ao status de deuses por sua devoção ao Aton, incluindo seus filhos. Outro aspecto da arte do período Amarna que a diferencia de períodos anteriores e posteriores é a intimidade das imagens, melhor exemplificado na própria estela de Akhenaton, mostrando a família desfrutando de um momento familiar privado. Imagens de faraós antes e depois desse período retratam o governante como uma figura solitária, engajada em batalhas ou em caçadas, ou na companhia de um deus ou com a sua rainha em poses de honra. Acredita-se que essa imagem de Aton como uma divindade toda-poderosa, amorosa, criadora, suprema e mantenedora do universo tenha tido uma poderosa influência no desenvolvimento posterior de outras crenças monoteístas. Se Akhenaton foi motivado por uma agenda política para suprimir o poder do culto de Amon, ou se ele experimentou uma verdadeira revelação religiosa, ele foi o primeiro monarca que se tem registro na história a imaginar uma única divindade suprema que se importava com as vidas individuais e o destino dos seres humanos. É evidente que o culto a Aton existia muito antes de Akhenaton elevá-lo à proeminência, mas o faraó acrescentou um componente desconhecido anteriormente na crença religiosa egípcia: a devoção exclusiva. O filósofo grego Xenófanes de Cólofon viria a experimentar uma visão semelhante de que muitos deuses das cidades-estados gregas eram imaginações vãs e que havia apenas um deus verdadeiro. E embora ele compartilhasse essa visão através de sua poesia, ele nunca estabeleceu a crença como uma nova maneira revolucionária de entender a si mesmo e ao universo. Quer se considere Akhenaton como um herói ou vilão na história do Egito, sua elevação do Aton à supremacia mudou não apenas a história daquela nação, mas o curso da civilização mundial. Para aqueles que governaram depois dele, no entanto, ele era considerado o rei herege e o inimigo cuja memória precisava ser erradicada.
Seu filho, Tutancâmon, recebeu o nome de Tutankhaton ao nascer, mas que mudou seu nome ao ser entronizado para refletir sua rejeição ao atonismo de seu pai e a sua própria adesão às crenças tradicionais do país, em especial ao do deus Amon. Os sucessores de Tutancâmon, possivelmente seu avô materno chamado Ai, e especialmente Oremeb, derrubaram os templos e monumentos construídos por Akhenaton para honrar seu deus, e tiveram seu nome e os nomes de seus sucessores imediatos retirados do registro. Na verdade, Akhenaton era desconhecido da história egípcia até a descoberta de Amarna no século XIX. As inscrições de Oremeb o colocam como sucessor direto de Amenhotep III e não fazem menção aos governantes do período Amarna. O túmulo de Akhenaton foi descoberto pelo grande arqueólogo britânico Flinders Petrie em 1907 e o túmulo de Tutancâmon, bem mais famoso, por Howard Carter em 1922. O interesse em Tutancâmon se espalhou para sua família e, assim, a atenção foi voltada para Akhenaton depois de quase 4.000 anos. Seu legado de monoteísmo influenciou outros pensadores posteriores religiosos a emular seu ideal de uma única divindade verdadeira, que exigia uma devoção exclusiva, e a rejeitar o tipo tradicional de politeísmo que caracterizou as crenças religiosas da humanidade por milênios. Espero que tenha gostado desse tema, e se chegou até aqui, não esquece de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar em minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse, e se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais deixei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história.